O tema é baseado no impacto do microchip obrigatório na República Tcheca e quem vai apresentar sou eu, Maria Joana e a Natália. Então, o trabalho ele dá início comentando sobre a alta taxa de animais perdidos e abandonados na República Tcheca e quanto isso afetava nos abrigos em relação ao tempo de permanência dos animais, os custos e o bem-estar dos animais. Então, eles começaram a levar em conta a microchipagem como um método de rastreamento dos tutores, né, mais fácil, além de etiquetas, tatuagem, entre outros. Na República Tcheca não era utilizado a microchipagem, mas a lei nacional permite que as autoridades municipais ordenem essa microchipagem obrigatória. Então, no trabalho é utilizado um abrigo municipal da cidade de Děčín, da República Tcheca, ao qual possui um decreto de número 77 de 2009, que faz com que a microchipagem seja obrigatória. Então, o objetivo desse trabalho vai ser analisar os dados desse abrigo municipal em relação a antes da microchipagem e depois da microchipagem, né? Tanto relacionado a rastreamento, quanto ao fator do abrigo conseguir reunir o tutor com o seu animal. O estudo, ele contemplou 4.455 cães que foram admitidos no abrigo durante o período de 10 anos, então desde o primeiro dia de 2004 até o último dia de 2014, e que posteriormente foram direcionados aos seus cuidadores e aos seus adotantes. A lei tcheca, ela não permite a eutanásia nos abrigos, a menos que eles estejam com a sua saúde comprometida. E os animais que foram sacrificados ou morreram por algum motivo não foram contabilizados no estudo. Os registros dos cães utilizados foram coletados de um abrigo em Děčín, que é uma cidade da República Tcheca. No ano de 2009, a microchipagem passou a ser obrigatória nesse abrigo. Então, o estudo ele contempla um primeiro período, que é antes dessa medida ser tomada, e um segundo período, que é após. Isso foi feito em 2009. Então, esse ano, ele possui dados mistos. Então, eles foram excluídos do trabalho. Para atingir o objetivo do estudo, que é avaliar a eficácia desse rastreamento nos abrigos, os cães foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo contemplou os cães que foram recuperados pelos seus cuidadores originais. O segundo grupo foi os cães que não foram recuperados e que posteriormente foram ofertados para doação. Na República Tcheca não é permitida a entrega de cães para esses abrigos. Então, os cães que são alojados nesses locais são cães que, porventura, se perderam de seus donos ou que foram abandonados pelos mesmos. Então, quando os cães chegavam nesse abrigo, tinha um processo de triagem que os funcionários eles já verificavam se o cão não constava em algum registro privado ou municipal e procuravam por características específicas em que pudessem ser reconhecidos pelo dono e já carregavam fotos e descrições no site do abrigo. O custo calculado para esse estudo foi conforme o porte do cão. Então, eles classificavam esse cão em pequeno, médio ou grande porte, e o cálculo do custo era feito com base nessa classificação. Então, quanto maior o animal, maior o gasto vai ser calculado. E eles contemplam apenas as despesas com o abrigo e a alimentação dos cães, e não contemplam os gastos relacionados à captura, vacinação, alguns atendimentos veterinários e até mesmo a microchipagem. Bom, então nos resultados, dos 4.455 cães do período avaliado, 52,8% eram rastreáveis e 47,2% eram não rastreáveis. Então, no período 1, que é de 2004 a 2008, teve um total de 2.172 cães, sendo que só 48,2% destes eram rastreáveis. Já no período 2, do ano de 2010 a 2014, com 2.283, mais de 50% destes já eram rastreáveis. Ao comparar o tempo de permanência dentro do abrigo, no período 2, já teve uma redução significativa dos dias. Então, como visto antes, houve uma inversão da quantidade de animais não rastreáveis para os rastreáveis após 2009. Nessa tabela é visível que no período 1, apenas 379 animais estavam microchipados, sendo que apenas 67,5 eram rastreáveis. Já no período 2, 1.000 animais estavam sendo microchipados, sendo que 80% destes eram rastreáveis. Neste gráfico é possível observar que já em 2011 já havia muito mais cães rastreáveis com microchip do que em 2004. Neste, em 2010, é visto que a maior parte dos cães não rastreáveis não possuíam microchip. Bom, na análise das despesas, durante os 10 anos, 321.600 mil dólares foram gastos com os cães não rastreáveis, que são aqueles que ficam para adoção. Em relação ao custo médio por cão, no período 2, cada cão não rastreável custava 142,10 dólares para o abrigo, muito superior aos do mesmo período rastreáveis, que eram
apenas $10,70, ao qual era de responsabilidade do tutor Na pagar. discussão do artigo, os pesquisadores enfatizam que é muito difícil agrupar todos os pontos que possam interferir nesses resultados. Então, vários pesquisadores relatam taxas particularmente baixas de cães sendo recuperados pelos seus cuidadores. Isso se deve à falta de interesse dos cuidadores ou por métodos ineficazes de identificação, como, por exemplo, a ausência de coleiras ou a microchipagem feita de forma incorreta. Então, foi introduzido o microchip no animal, mas ele não foi registrado, ou alguma falha nesse processo. Outro fato, como a gente pode ver nos resultados, após a introdução da microchipagem obrigatória, os cães permaneceram por menos tempo nos abrigos, por terem sido encontrados pelos seus cuidadores. Então, esse estudo ele pode afirmar que a microchipagem ajudou a diminuir os cães nos abrigos. Isso pode ser explicado por diversos fatores, desde um maior número de cães identificados até atitudes barradas por esse processo de microchipagem. Então, alguns cuidadores que iriam pensar em abandonar seus cães refletem sobre isso, e alguns que estavam à procura de uma adoção ou algo do tipo também podem desistir dessa ideia. Outro ponto a ser observado, mesmo no período 2, com a microchipagem obrigatória, ainda observa uma taxa relativamente grande de cães não recuperados. E apesar das razões serem quase impossíveis de serem levantadas, algumas podem explicar, como por exemplo, os cuidadores se negarem a recuperar o animal por não quererem pagar taxas ao abrigo, abandono deliberado pelos cuidadores e também alguns métodos não eficazes de identificação, que acabam dificultando. Nessa questão, a microchipagem a nível local, ela pode ser um fator limitante também, até porque os cães registrados e admitidos no abrigo podem ser oriundos de regiões completamente diferentes da cidade. Vale ressaltar que o comportamento dos cuidadores pode ser crucial para a recuperação do cão. Então, enquanto alguns cuidadores se negam a recuperar, outros vão de encontro aos abrigos antes mesmo da identificação feita, A gente também pode assumir nesse estudo que os resultados são exclusivamente oriundos da microchipagem obrigatória, uma vez que nenhum outro fator foi alterado na política e na prática. A microchipagem obrigatória também influenciou o tempo de permanência dos cães nos abrigos. Então, do período 1 para o período 2, teve uma diminuição. Outro dado muito interessante foi que menos cães foram ofertados para doação no período 2, uma vez que esses cães eles foram encontrados pelos seus cuidadores originais. E esses dados tentam uma ideia de estimulação aos cuidadores a fazer a microchipagem, sendo obrigatória ou não, que em alguma ocorrência, o encontro com o seu animalzinho seja muito mais fácil. Além disso, quanto menos cães darem ao abrigo e quanto menor for a permanência deles nesse abrigo, menor vai ser o impacto do ambiente na vida desses animais. Então, tudo isso contribui também com o bem-estar. Um fato curioso também observado foi que no primeiro ano do período 2, o número de cães não rastreados, ele aumentou. E isso pode ser explicado pela fiscalização que começou a ter, porque a microchipagem passou a ser obrigatória. Então, muitos cuidadores, eles possivelmente ficaram com receio de serem multados ou estarem fazendo alguma coisa de errado com seus animais e acabaram abandonando e preferiram, não seguir as novas regras. Isso se aplica a famílias que possuíam vários cães, canis ou alguma instituição ilegal, contribuindo para que essas taxas de cães não recuperados permanecessem, justamente pelos cães terem a origem desses locais. O aumento do número de cães microchipados no período 2 sustenta a ideia de que uma legislação ela pode contribuir sim para esses programas. E a permanência baixa de cães não rastreados no período 2 pode ser explicado por alguns fatores, como, por exemplo, alguns cuidadores dizem que não conseguem microchipar porque requer uma visita ao veterinário, outros dizem que acham desnecessários porque seus cães permanecem dentro de casa, e outros acham que essa microchipagem pode ser danosa à saúde do seu animal. Outras questões devem ser consideradas ao avaliar os dados dos cães microchipados, como, por exemplo, migração, e falha do equipamento chip no animal. Então, por isso que visitas corriqueiras ao veterinário são importantes para que tenha sempre a certeza de que o microchip está funcionando. E além da verificação da microchipagem, o veterinário ele pode desempenhar papéis muito importantes, inclusive coisas básicas como a educação dos cuidadores. Outro ponto muito interessante é que existe um ponto-chave para que esses projetos sejam claros pelo governo, que é o quê? É os gastos que esses abrigos dão nas contas finais, seja local ou nacional. E há muito gasto com os abrigos, isso pode ser um fator estimulante para que esses projetos sejam
colocados em prática, pode vir como solução para os casos mais críticos em que os governos possuem uma problemática com abrigos e procuram outros meios que envolvem questões éticas, como a eutanásia, e que muitas vezes não se mostram Então, eficazes. como conclusão do trabalho, a gente viu que essa ferramenta realmente foi útil para reunir o tutor com o animal, que trouxe vários benefícios, mas é importante lembrar que esse cadastro ele tem que estar sempre completo e sempre sendo atualizado, né, para evitar problemas futuros e talvez futuramente possa diminuir a idade de implantação desses microchips, né? E esse estudo ele apresentou algumas limitações que podem ser consideradas, né, na avaliação do impacto final do trabalho e que essas considerações em outros países pode variar também. Então, a análise crítica, na nossa percepção, o artigo foi de uma leitura de bom entendimento, apesar de em alguns tópicos ser um pouco confusa. O objetivo é bastante claro, o resultado apresenta algumas tabelas dinâmicas que facilitam o entendimento do artigo e a discussão é bem desenvolvida.